necessitam para manter suas vidas, Pai. Te pedimos tua bênção sobre a vida do pastor Nélio nessa tarde. Obrigado pela vida dele. Que o Senhor use, que o Senhor fale através da boca do teu servo e da tua palavra, Pai. Que tu possas recompensá-lo, ó Deus, provendo também tudo aquilo que ele necessita de ti, na sua casa, na sua família, em sua vida pessoal, no seu ministério, tudo aquilo que o teu servo almeja, tudo aquilo que ele tem colocado diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus que nós choramos, Pai. Amém. 1, 2. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um dos amados. Amém. Mais uma vez, como bom podermos juntos estarmos reunidos como igreja do Senhor para podermos louvar, bendizer e ouvirmos aquilo que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Desde já nós agradecemos pela oportunidade, pela confiança que nos é dado. Está comigo minha esposa Carol, meus filhos Ana, Beatriz, João Pedro e o meu pai Antônio Bonfim. Estão conosco, sem mais demora, amados, assentados mesmo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, a partir do verso de número 35. Diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não se te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento aquietou-se e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus nos abençoe. Nós falamos um pouco aqui pela manhã a respeito da missão da igreja. E nesta missão da igreja nós falamos a respeito de lidar com as crises da vida. Esse texto ele é tão profundo para esses dias a qual nós estamos vivenciando. Esse texto fala a respeito destas crises, essas tempestades da vida que cedo ou tarde nos alcançam. Que cedo ou tarde nós temos que lidar com elas e precisamos aprender a responder a essas tempestades. Talvez a maior dificuldade de muitos cristãos da igreja do século 21 é saber responder às tempestades da vida, saber responder às crises da vida. Muitos preferem diante das crises, muitos preferem diante das tempestades da vida a negação. Negar que elas não existem, negar que eu possa enfrentar dificuldades. Criam teologias para isso, teologias em cima de teologias ensina o engano. Dizem que a partir do momento que você anda com Cristo, você não enfrenta mais dificuldade, você agora só tem prosperidade, as coisas acontecem para você de forma miraculosa, você só vai ser rico financeiramente, você agora vai ter grandes propriedades. Ensinam, pregam e multidões saem correndo, arrastadas atrás dessa fantasia, atrás deste mito que não é real. Outros não conseguem lidar e começam a achar
causas para as tempestades e as crises da vida. Quando Jó estava enfrentando uma das maiores crises que alguém possa enfrentar, depois de ter perdido a família, depois de ter perdido os seus bens, depois de ter perdido a saúde, os seus amigos se aproximam dele e dizem: olha, vasculhe a sua vida. Talvez você esteja em pecado. O problema dessa tempestade na sua vida, desta crise na sua vida, é porque você está em pecado. E Jó então discutia com ele, dizendo: não, eu reconheço as minhas falhas, mas eu não estou vivendo em pecado. E por aí vai, as pessoas vão tentando responder. Nós olhamos diante do cenário ao qual nós estamos vivenciando. Se você dá uma vasculhada nas redes sociais, nós vemos coisas que a suposta igreja está tentando dizer, tentando responder a respeito dessa crise de saúde. Eu estava vendo numa rede social há pouco tempo, onde alguém mostrou uma imagem que aconteceu, se eu não me engano, no ano passado, no carnaval passado, onde alguém que representava uma figura de Jesus saía sendo arrastado pela avenida, e o que arrastava simbolizava Satanás, e arrastava. Aí alguém postava embaixo: aí agora Deus está castigando, porque você fez isso. E eu olhava aqui, não tem nada a ver. As ideias que as pessoas fazem: olha, Deus está punindo, Deus está castigando o carnaval. Quantos cristãos, quantas pessoas da igreja, pessoas piedosas, estão enfrentando essa crise, tiveram as suas empresas fechadas, perderam seus entes queridos, e Deus está punindo também? Será que Deus vai fazer o que está fazendo no mundo porque alguém simbolizou ali, e ali não tinha nada a ver? Aquela figura nunca foi a figura de Jesus. Desde quando o inimigo pensa coisas boas a respeito de Deus? Semelhante aos discípulos, os discípulos entraram no barco com Jesus. O texto diz que outros barcos estavam com ele, mas interessante que o autor que está escrevendo, em nenhum momento ele fala da reação dos outros barcos. O barco estava ali, mas havia outros barcos também. A tempestade alcançou aqueles barcos que estavam ali. No mar agitado, havia barcos. É assim. No mar da vida tem muitos barcos. Quando a tempestade vem, ela alcança todos os barcos. O que eu quero dizer com isso? Que as tempestades da vida, ela vem no barco que Jesus está, e ela vem no barco que Jesus não está. O texto diz que havia muitos barcos, mas a tempestade não veio só naqueles barcos que Jesus não estava. E eles estavam cá numa bonança, porque Jesus estava naquele barco. A tempestade não veio, não alcançou. Não, o texto diz que o barco veio, a tempestade veio sobre ambos. Nós precisamos aprender isso na vida. As crises da vida, ela vai atingir o fiel, o piedoso, como ela vai atingir o incrédulo. As dificuldades da vida, as mazelas da vida vai tocar em qualquer um que viver nesta vida, porque tempestades da vida e crises da vida faz parte da vida. Enquanto nós vivemos nesta terra, neste mundo decaído pelo pecado, nós teremos que aprender a lidar com as crises. No barco, vamos dizer assim, no mar da vida, o nosso barco, por hora ou outra, uma vez ou outra, nós vamos lidar com ondas contrárias. É uma crise conjugal, é uma enfermidade grave de um ente querido, é aquele diagnóstico médico que eu não queria ter recebido, é aquela notícia que me chegou pelo telefone que eu nunca gostaria de ter recebido, é a falência do casamento, é uma crise financeira. Enquanto nós andarmos, o nosso barco vai encontrar tempestades. Nós seremos assolados por esta crise. E nós iremos reagir a elas. O texto diz que os discípulos ficaram apavorados, os discípulos ficaram desesperados. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles os despertaram.
Eles estavam ali naquele desespero. Interessante que o texto não diz se eles tentaram fazer alguma coisa. O texto não diz que se eles tentaram tirar a água do barco, se eles tentaram remar para um outro lado. O texto diz que eles estavam apavorados, que eles estavam com medo, porque quando Jesus desperta e resolve o problema, diz: por que vocês são assim? O que nós vemos com os discípulos é aquilo que nós fazemos no dia a dia. Quando a crise vem, quando a tempestade vem, nós reagimos. Nós não somos diferentes. Você não é diferente dos discípulos. Quais são as respostas que eu e você estamos dando para as crises da vida? Os discípulos questionaram: mestre, não se importa? Será que a nossa vida não tem valor para ti? Tu não está nem se importando que nós vamos morrer? Interessante que eles, na mentalidade deles, o barco ia afundar, eles, Jesus, todo mundo ia morrer. Nós somos tantas vezes da mesma maneira. Quantas vezes na madrugada, quando ninguém vê, nós estamos orando, estamos dizendo: Deus, será que tu não está vendo? Quantas vezes nós estamos lá perguntando: Deus, por que comigo? Por que isso aconteceu com minha família? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu conosco? O porquê da vida, quanto mais, muitas vezes nós estamos perguntando: por quê? Por quê? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu o vírus? Por que Deus permitiu que meu ente querido falecesse? Por que Deus permitiu que minha empresa falisse? Por que Deus permitiu que meu casamento viesse a acabar? Por que Deus permitiu? Nós estamos fazendo como os discípulos, tantas vezes nós estamos questionando, porque é assim que nós fazemos nas tempestades da vida. Às vezes nós podemos cantar e declarar com a maior fé do mundo: se o sol se pôr, se a noite chegar, se a tempestade vier, tu és o meu abrigo, vou me esconder em ti. Mas às vezes quando a tempestade vem, nós tememos, nós nos encolhemos, nós desesperamos, nós choramos, nós temos medo, nós muitas vezes pensamos no fracasso, pensamos em desistir. Falei pela manhã, quando o pastor daquela igreja fez a comunicação e ele falava do seu colega que cansou de viver. E quantos estão cansados de viver? E quantos não estão conseguindo encarar as tempestades da vida? Estão no barco da vida e ele está balançando, e ele está desesperado, ele está dizendo: eu não aguento mais. Deus se esqueceu de mim. Deus não se importa comigo. Porque tantas vezes muitos fazem isso. Muitos respondem às crises da vida se encolhendo num buraco profundo chamado depressão. Muitos respondem às crises da vida com desespero, com desesperança. As crises da vida, elas estão aí. Mas como nós iremos passar por ela? Negando? Dizendo que ela não está aí? Dizendo que isso que está aí é ilusão, que isso aí é passageiro? Que nós não somos atingidos pelo que está aí? Não, nós somos atingidos. De uma forma ou de outra, nós somos atingidos por esta crise. Quando nós olhamos e vemos um cenário, quando nós vemos uma realidade, nós sentimos uma tristeza. Nós sabemos que o resultado afetou a igreja de Cristo. Esses fechamentos, esses empecilhos, essas mudanças de horário, a igreja tem sido atingida. O comércio daquele irmãozinho tem sido atingido. Há quantas pessoas que estão agora aí no barco da vida se lamentando, se queixando, dizendo assim: o que eu vou fazer amanhã? Há quantos que estão por aí dizendo assim: meu barco já está afundando. Mas esse texto, os discípulos vai nos ensinar uma coisa. Os discípulos ensinam para nós, e o texto é maravilhoso em dizer. O texto diz que eles procuraram Jesus na tempestade. Ah, que maravilha!
mesmo com medo, mesmo chorando, mesmo com dificuldades, mesmo temendo, eles foram lá, cutucaram Jesus, eles foram lá, mestre, olha eu aqui, mestre, nós estamos aqui, eu estou aqui. É isso que nós precisamos entender, amados, que as crises da vida estão aí, as tempestades da vida estão aí, mas nós precisamos responder a ela, não pulando, não se atirando no mar, dizendo que já é o fim mesmo, eu vou acabar com minha vida, não tem jeito, não, mas correr para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui. O salmista no Salmo 121, em meio das suas crises, em meio das suas mazelas, em meio das suas dificuldades, em meio dos seus problemas, em meio das suas dores, ele diz um dia, ele olhando, ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quem grita assim, quem faz isso, não é alguém que está bem, não é alguém que está numa bonança, não, só grita assim quem tem problema, só grita por socorro quem está precisando de socorro. Mas ele diz: o meu socorro, eu sei de onde vem. Ele diz: eu sei de onde vem o meu socorro. Os discípulos foram lá e procuraram, dizendo assim: eu sei de onde vem o meu socorro. Em outras palavras, dizendo: Jesus, agora é contigo. Tu já estás no barco da minha vida, agora é contigo. O barco da minha vida está balançando, os ventos estão açoitando ele, o barco está prestes a virar, já está entrando água na minha vida, eu já estou prestes a submergir, eu já estou prestes a afundar, me falta ar, eu não sei mais o que fazer. O salmista diz: eu sei da onde vem o meu socorro. A igreja do Senhor precisa dizer aos quatro cantos, diante desta crise mundial, de nós sabemos da onde vem o nosso socorro. Nós sabemos quem pode acalmar as tempestades. Em outras palavras, sabe o que os discípulos estavam dizendo? Jesus, aquieta a tempestade. Eles não foram lá chamar Jesus para que Jesus não fizesse nada. Eles foram chamar Jesus porque eles esperavam que Jesus fizesse alguma coisa. No meio da tempestade nós precisamos chamar Jesus. E o texto diz que Jesus levantou-se. O texto diz que ele levantou-se. Então lhes disse, versículo 19, 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, fica quieto, cala-te. E o texto diz que imediatamente a tempestade passou. Jesus aquieta as nossas tempestades. Jesus acalma as nossas tempestades, Ele acalma as suas tempestades. Quando o mar da vida está revolto, quando o mar da nossa vida está revolto, e nós então entendemos que nós precisamos chamá-lo, Ele vai se colocar e dizer: aquieta-te, aquieta-te, aquieta-te. Não há motivo para medo. Tire o medo. Em outras palavras, ele diz para os discípulos: por que vocês são assim? Por que vocês são assim? Por que vocês estão tão apavorados? Por que vocês estão medrosos? Por que vocês estão tanta timidez assim diante disto? Aquiete, eu estou aqui. Os discípulos precisavam compreender que estava no barco da vida deles o Senhor da vida. E aonde o Senhor da vida está, a morte não pode vencer. Esta semana se dá início, no mundo cristão, a celebração da Páscoa. E há uma frase comum que aparece nesses dias, aonde se estampa dizendo assim: a tumba está vazia. A
cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o céu está cheio. A sepultura não pôde contê-lo, porque Ele é o Senhor da vida. A morte não pôde contra Ele. É essa realidade que a Bíblia diz que nós precisamos vivenciar. Já disse e vou repetir mais uma vez, falei aqui pela manhã e vou dizer, nós precisamos aprender que Deus está no controle de tudo. Aparentemente para os discípulos Jesus não estava no controle, o mar iria levar o barco a afundar, a água já estava entrando e aparentemente para eles Jesus não iria fazer nada. Ele diz, mestre, tu não te importas, porque é assim que tantas vezes nós pensamos. Mas Jesus estava tranquilo, dormindo na boca do barco. Ele estava tranquilo porque ele sabia o que ele ia fazer. Deus sabe o que vai fazer. Em nenhum momento Deus perdeu o controle. Ou nós trazemos isso para a nossa vida, ou nós vamos deixar a tempestade da vida nos destruir. Ou nós entendemos que o Senhor é aquele que aquieta as tempestades. Uma outra realidade nesse texto que é maravilhosa é que havia muitos barcos naquele mar, mas só havia um barco que Jesus estava. Nos outros barcos não tinham como eles pedir socorro, não tinham como eles cutucar o capitão ou quem quer que seja lá e dizer, Jesus, faz alguma coisa, porque Jesus não estava lá. Mas naquele barco Jesus estava. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que se você entende que Jesus está no barco da sua vida, então você pode clamar a Ele. E você pode então dizer, como diz uma canção, não temo mais o mar, porque no barco da minha vida está Jesus de Nazaré. Eu posso então cantar agora porque eu creio, porque eu vivo isso, porque eu experimento isso. Eu posso cantar se a noite viesse, o sol se pôr. Eu não vou temer, eu vou fazer dele o meu abrigo, eu vou me refugiar nele, eu vou se esconder nele. E sei que se o mar tentar me submergir, ele vai colocar a sua mão. Ele vai me levantar e dizer, vem comigo, vem comigo. Significa que nós temos a certeza da segurança eterna. A tempestade da vida pode nos alcançar. Não adianta negar, não adianta tentar negar. Não seria eu aqui a dizer que não, a tempestade da vida não vai chegar. Ela vai chegar e ela já chegou, e muitos sabem disso. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas a tempestade da vida não é maior do que o Senhor da vida. Aquele que está no barco da nossa vida é o Senhor das tempestades. É aquele que ordena e diz, cala-te, emudece-te, e imediatamente cessa-se a tempestades, porque Jesus aquieta as nossas tempestades. Muitas vezes o nosso interior está em tormenta. Quantas vezes o exterior, às vezes nós até tentamos esconder num sorrisozinho amarelo, mas por dentro a ansiedade, o temor e tantas coisas que mexem conosco, e ali tantas vezes escondido. Mas quando nós chegamos para Ele dizendo, Senhor, Ele vem, se coloca de pé diante de nós e diz, sossegai, sossegai, sossegai. E você então ouve a voz dele claramente dizer, não temas, porque eu estou contigo. Não temas, não temas, não temas. Talvez a mensagem maior a ser pregada nesses dias de crise é, tire o medo do seu coração. Não tenha medo das tempestades, porque Jesus aquieta as nossas tempestades. Ele aquieta.
Ele aquieta a nossa alma, Ele faz nos sossegar, Ele faz nos aquietar, Ele faz nos descansar, mesmo que ainda o vento possa soprar, nele nós estamos seguros e dizendo assim: eu não temo mais o mar. O que Jesus fez, o que Jesus ensinou aos discípulos durante a sua caminhada, era que eles não precisavam mais temer. Não é que eles não fossem enfrentar mais nenhuma crise, não é que saindo daquele barco ali, da agora em diante, tudo era bonança, que não tinha crise, não tinha mais perseguição, não tinha nada. Não, não é isso. O que Jesus estava demonstrando todo o tempo para os discípulos é: eu estou aqui, eu estou no controle de todas as coisas. Eu estava lendo um texto de Atos dos Apóstolos, no início da igreja, quando a igreja estava sendo perseguida, e o texto diz que Tiago passou-se ao fio da espada. Tiago morreu, e no mesmo texto Pedro foi preso. Interessante que eu estava lendo aquele texto ali, no mesmo cenário, e diz que quando Pedro estava ali preso, acorrentado, havia muitos guardas, mais de 8 guardas para guardá-lo, havia 2 guardas amarrados a ele. Era praticamente, humanamente falando, impossível Pedro sair dali. O texto diz que na noite um anjo veio, tocou-lhe, caiu-lhe as cadeias, soltou-lhe as cadeias, e Pedro seguiu aquele anjo, e automaticamente um grande portão se abriu, e Pedro saiu. E a igreja estava lá orando, e quando Pedro chegou naquele lugar, mandaram que a menina fosse olhar para ver quem era, e a igreja estava orando e clamando para que Pedro fosse livre, e a menina chega lá e volta: é Pedro, que nada, você está sonhando, não é Pedro não. A igreja muitas vezes tem dessas coisas. Eles estavam orando para que Pedro fosse liberto, e quando Pedro é liberto, diz: não, é seu anjo da guarda, não é Pedro não. E ela ficou tão feliz, e soltaram. Mas eu estava olhando aquele texto com profundidade, e olhei no mesmo cenário. Você tem Tiago e você tem Pedro. Na mesma crise, Pedro é liberto milagrosamente, mas Tiago tem a sua cabeça decepada. Eu então, meditando sobre aquilo, e aprendi: o mesmo Senhor da vida de Pedro é o mesmo Senhor da vida de Tiago. Tanto um como o outro estavam seguros, e não é o que o corpo físico sofre que significa derrota. Porque naquele grande dia, tanto Pedro como Tiago ouvirá do Senhor dizer claramente: vinde benditos de meu Pai. Nós precisamos aprender, amados, a tirar o medo do coração. Nós precisamos aprender que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Essa permissão do Senhor diante dessa crise é para ensinar a igreja a avançar. É para ensinar a igreja que aqueles que confiam no Senhor não devem entrar em desespero. Mas para isso nós precisamos chamá-lo e dizer: Senhor, aquieta minhas tempestades. Aquieta minhas tempestades, tira de mim. Se os ventos da vida estiver soprando, tentando te empurrar para um buraco profundo chamado depressão, estiver tentando tirar sua força de viver, seu ânimo de viver, seu desejo de viver, sua alegria de viver, clame a Ele e diga: Senhor, aquieta, aquieta, aquieta as minhas tempestades. E você então ouvirá chegar e se colocar e dizer assim: sossegai, sossegai, sossegai. E o seu barco chegará do outro lado, na certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que o Senhor a cada dia nos oriente, nos leve a trilhar esta vida na certeza de que Jesus aquieta as nossas tempestades.